Leitura e comentário do Crime e Castigo. Nós estamos no vídeo de número 24. É o terceiro vídeo da leitura do capítulo 4. Hum, é verdade, continuou ele seguindo o turbilhão de pensamentos que lhe volteava na cabeça. É verdade que uma pessoa é preciso. É verdade, desculpe, é verdade que a uma pessoa é preciso ir se chegando devagar e com cautela para conhecê-la. Mas o senhor Lugin é claro. O principal o senhor Lugin é claro no sentido de dá para perceber exatamente o que ele quer fazer desde o começo, né? O senhor Lugin, ele não está ali preparando o caminho e dizendo depois, olha, eu vou ser autoritário e não vou prestar atenção à sua mãe, para Dúnia, né? Já está deixando claro desde o começo. Repare, não por bondade nem por honestidade, isso vai ficar provado depois, mas porque ele acha que a Dúnia não consegue negar uma proposta como essa, um partido como ele não se encontra. Então ele pode ser totalmente franco, né, ao nível de ofender tanto a Dúnia quanto a mãe. O principal é que é um homem de negócios e parece bom. É brincadeira. Assumir por conta própria o transporte da bagagem e do baú grande? Ora, como não ser bom? Enquanto isso, as duas, a noiva e a mãe, contratam um mujique, metem-se numa talega coberta por uma esteira. Ora, eu viajava assim. Nada mal. Lembre-se que aqui a referência é quando a Dunya e a mãe decidiram ir para Pittsburgh, o senhor Lugin quis ajudar, né? Ele transportou a bagagem, coisa que provavelmente ele nem gastou dinheiro nenhum fazendo, né? Uma telega é uma carroça extremamente rústica, uma carroça é tipo não uma carroça com assento, nada disso, né? É simplesmente como se fosse um caixão enorme, né? Uma caixa enorme onde você vai transportar, por exemplo, espiga de milho, né? E é claro que isso seria extremamente degradante para as duas senhoras, né? Um mujik é um camponês russo, né? Um rústico camponês russo, né? Então, enquanto isso, as duas, a noiva e a mãe, contratam um mujik, metem-se numa telega coberta por uma esteira. Ora, eu viajava assim. Nada mal. São apenas 90 verstas. Uma versta é um pouquinho mais do que 1 quilômetro. 1 quilômetro e alguns metros. Então dá para contar como quilômetro. 90 quilômetros né, numa carroça. Uma vez lá, viajaremos na maior felicidade num vagão de terceira classe. Ele citando entre aspas a carta. Umas 1000 verstas. Ele comentando, né? Fora das aspas. E é prudente. Vive conforme tuas posses. Já o senhor Lugin, como é que fica? Ela é sua noiva. E o senhor não podia deixar de ficar sabendo que a mãe dela fez um empréstimo para a viagem por conta da pensão? Podia? Novamente sarcasmo. É claro que o Lugin sabia que a pobre da mãe do que a pobre Pulquéria havia feito um empréstimo para poder viajar. É claro que aí o senhor está dando o rumo comum ao comércio, com um empreendimento à base de vantagens mútuas e cotas iguais. As despesas também são meio a meio, amigos, amigos, negócios à parte. Ora, se vai haver uma viagem, eu vou tomar conta da bagagem, vou pagar a bagagem, aí senhoras pagam a passagem, né? Por mais que eu que convidei as senhoras a ir a Petersburgo, né? E por mais que esta senhora será minha noiva, né? Quer dizer, é minha noiva, será minha esposa. Mas aí o homem de negócio as engrupiu, as enganou um pouco. A bagagem é mais barata que a passagem de trem e pode ser até que saia de graça, porque certamente o Lugin tem os seus contatos comerciais. Porque elas duas não enxergam isso. Será que não o notam de propósito? E olhe que estão contentes, contentes, e pensar que isso são apenas flores, porque os verdadeiros frutos estão por vir. Se
antes de casar, ele já se mostra assim, imagine o que acontecerá quando eles estiverem casados, ok? Ou quando vierem os reais frutos. Veja se o que importa neste caso. Aqui não é a avareza, a avidez o que importa, mas desculpe, aqui não é a avareza, a avidez o que importa, mas o tom de tudo isso. Qual o tom? O tom das duas de justificativa para qualquer coisa que ele faça, né? Então ele vai lá, fez uma coisa extremamente rude, talvez até meio cruel, e as duas se justificam. O tom com que ele trata as duas, né? Como se ele pudesse simplesmente decidir qualquer coisa e as duas tivessem que abaixar a cabeça e aceitar. Afinal de contas, elas estão sendo salvas, né? Porque este é o futuro tom do casamento. É uma profecia. E por que a mamãe se mete nessa gastança? Com que vai aparecer em Petersburgo? Com 3 rublos e 2 notinhas, como diz aquela velha? Hum, que ele já perde as estribeiras, né, o Raskolnikov. Ah, lembre-se que 3 rublos é muito difícil a gente converter o dinheiro, né? Porque não é só fazer uma conversão, tem que fazer milhares de conversão porque as coisas mudam de preço também. Mas assim, eu tenho visto que tem mais ou menos resolvido você multiplicar por 50, né? Então, 3 rublos daria 300, R$ 150, né? Dá mais ou menos certo, assim, não fica sempre mais ou menos interessante. Mas às vezes, lembre-se, tem que fazer adaptações, né? Ouro, por exemplo, era muito mais barato no passado. Hoje em dia, ouro é muitíssimo mais caro. Então, não é só a cotação do dinheiro, é a cotação do ouro. Um terreno no Rio de Janeiro, por exemplo, era muitíssimo mais barato. Hoje em dia é muitíssimo mais caro. E assim por diante, né? De que ela espera viver depois em Petersburgo? Porque, por algum motivo, ela já conseguiu perceber que ela e Dunia não poderão morar juntas depois do casamento. Olha o tom. Nem mesmo nos primeiros tempos. O gentil homem certamente já deu um jeito de deixar escapar. Revelou-se, embora a mamãe venha tentando livrar-se disso com unhas e dentes. Diz ela, tentando livrar-se do quê? Tentando livrar-se do conhecimento da revelação, né? Tentando livrar-se de que ele já está mostrando que ele vai ser um péssimo genro, né? Diz ela, não vou aceitar. Olha a mentira que ela conta para ela mesma, né? Então, com certeza ele vai me oferecer para que eu more junto com elas, mas eu não vou aceitar. É eu que não quero, não é ele que vai me separar da minha filha e vai me negar uma caridade. Então, em quem ela deposita sua esperança? Nos 120 rublos da pensão, descontada a dívida com Afanasy Ivanovitch. Afanasy Ivanovitch é o comerciante que adiantou a pensão dela para que ela pudesse viajar e adiantou no sentido, fez um empréstimo e a garantia é a pensão, né? Para que ela pudesse viajar e mandar dinheiro para o Raskolnikov. Ela faz mantilhas de crochê para o inverno e também borda punhos, gastando seus olhos velhos. Ora, as mantilhas só acrescentam 20 rublos anuais aos 120 rublos, ao que me consta, né? Então vamos lá, vamos fazer as nossas contas aqui para ver como que talvez dê um número interessante, né? Então, se ela ganha 20 rublos anuais fazendo mantilha, isso significa que daria lá R$ 1.000, né? E se a pensão dela é 120 rublos por ano, né? Isso daria, é claro, 1.000 rublos por mês, desculpe, 120 daria 10 rublos por mês, o que daria lá uns R$ 500 por mês. Parece mais ou menos ok, né? Para pensar em gente que eles são pobres e tudo mais. Logo, seja como for, elas estão contando com a nobreza de sentimentos do Sr. Lugin. Abre aspas. Ele mesmo, diz ela, proporá, vai insistir, fecha aspas. Espere sentada. E, de certa forma, é assim mesmo que sempre acontece com essas belas almas schillerianas, né? Nós estamos aqui falando de Schiller, que é um poeta, né? Eu vou ler a notinha que eu tenho aqui na minha edição, né?
O nome de Schiller para o Dostoiévski jovem era uma espécie de som mágico que suscitava sonhos mil. No fim da vida, Dostoiévski recomendava educar nas crianças os sonhos sublimes e os sentimentos do belo, relacionados à leitura de Schiller. O nome de Schiller e a imagem das belas almas aparece não raro como símbolo de um idealismo ético em outros romances de Dostoiévski. Voltando. E, de certa forma, é assim mesmo que sempre acontece com essas belas almas chilerianas. Até o último instante enfeitam uma pessoa com penas de pavão, até o último momento esperam o bem, como as duas estão fazendo com o Lugin, não o mal. E mesmo que pressintam o reverso da medalha, por nada neste mundo antecipam de si para si o verdadeiro nome. Ficam chocadas só de pensar. De todas as maneiras, esquivam-se da verdade, até que a pessoa que enfeitaram lhes quebra o nariz com a própria mão. Perceba o que a gente falou no vídeo anterior, né? A virtude que exagera, né? A virtude que não tem a sua contraparte. É claro que eu tenho que ter fé nas pessoas, né? É claro que eu tenho que dar às pessoas o benefício da dúvida. Isso é bondade, isso é generosidade. Mas se essa virtude aí é exagerada, se essa virtude é louca, eu me torno um bobo, né? Que sou enganado por qualquer pessoa, né? Que não vejo a realidade. Então, a minha percepção da realidade, ela contrabalanceia a minha boa vontade, né? Uma curiosidade. Se o senhor Lugin tem condecorações, aposto que tem uma cruz de Santana na lapela e que a usa nos jantares oferecidos por empreiteiros e comerciantes. E provavelmente vai usar no casamento. Aliás, que vá pro diabo.